O que é saúde mental? Sempre estamos falando sobre o nosso físico, sua saúde e sua importância, mas acabamos deixando de lado a nossa saúde mental, algo que também tem importância. Ela envolve o nosso psicológico e, dependendo de seu estado, pode também ter impactos em nosso corpo. Quando falamos de saúde mental, devemos procurar a estabilidade dela, que pode ser alcançada de diversas formas. Porém, quando não existe esse equilíbrio, pode ocasionar consequências como a depressão, o transtorno alimentar, a ansiedade, entre outras doenças, transtornos e distúrbios que, dependendo de seu nível, podem ter consequências físicas. Exemplificando, podemos falar da automutilação, do desânimo que influencia na forma que nós nos cuidamos e cuidamos do ambiente em que nós vivemos. Tais podem ser desencadeados a partir de diversas coisas, como, por exemplo, o bullying, o estereotipo que a sociedade implementa e comentários ofensivos contra as vítimas. Eles podem ser tratados a partir de procura médica e, de acordo com o que o profissional falar, pode ocasionar de ter tratamentos medicinais. É sempre bom lembrar que não devemos nos autodiagnosticar e é mais plausível procurar um profissional na área. Ele sim conseguirá te auxiliar ao máximo. Na sua opinião, quais são os principais gatilhos que as pessoas negras sofrem na nossa sociedade atual? A pessoa desenvolver um complexo de inferioridade, já que pessoas brancas são vistas como superiores. Negros são discriminados e pré-julgados, como, por exemplo, quando são perseguidos por seguranças em lojas. Pessoas brancas são vistas como padrão estético e seus traços são diretamente inseridos, trazendo mais uma vez aquela visão de superioridade. Você já presenciou uma situação que você julgou como uma atitude racista? Não, nunca presenciamos nenhuma atitude racista. Você acha que, mesmo com todo o investimento na promoção da equidade social, o racismo ainda é presente na nossa sociedade atual? Sim, infelizmente o racismo diminuiu, mas ele ainda está presente. Podemos exemplificar casos recentes, como o que acontece frequentemente com Vini Júnior, que foi chamado de macaco por torcedores no estúdio. Esses casos impactam gravemente na saúde mental das vítimas que são ofendidas, atacadas e diminuídas. Qual é a relação entre as notícias e o sexismo? Sexismo, que também pode ser chamado de discriminação de gênero, é o preconceito ou discriminação baseado no gênero ou sexo de uma pessoa. Em relação com a notícia, 40 pessoas das mulheres dizem que já foram xingadas ou ouviram gritos em ambiente de trabalho, contra 13% dos homens de pesquisa. Nós encontramos algumas situações na qual a porcentagem de mulheres que já passaram por alguma dessas causas é maior do que a dos homens, como, por exemplo, em outubro de 2020, fez uma porcentagem de trabalhadores que já sofreu com assédio, e a pesquisa revelou que 76% das mulheres relatam já terem sofrido assédio no ambiente de trabalho, contra 68% dos homens. Isso nos mostra como o sexismo está em nosso cotidiano, mesmo que não percebemos. O que poderia ser alterado em determinados ambientes, como o trabalho, para que se tornassem locais menos adoecedores para as mulheres? O sexismo é preconceito e a discriminação do sexo ou na orientação sexual fazendo com que alguns gêneros sejam inferiores. Em muitos lugares, mulheres em geral e pessoas da comunidade LGBT sofrem preconceito nos ambientes do trabalho, fazendo eles ganharem menos salários e sendo menos merecedores. E isso acontece tanto por causa de cor da pele, que seria o racismo, como também o sexismo, por achar, por exemplo, que mulheres são inferiores aos homens. Isso não é mostrado apenas nos trabalhos, mas em todos os lugares isso pode ocorrer. E para amenizar o sexismo nos nossos cotidianos, muitas pessoas poderiam fazer campanhas, greves, mostrando para a sociedade que não existe pessoas inferiores ou superiores a ninguém, e que eles têm os mesmos direitos e deveres. Explique o que é capacitismo e como ele se manifesta em nossa sociedade. Capacitismo é o preconceito contra pessoas que possuem alguma deficiência, sendo subestimadas de sua capacidade em fazer atividades comuns. Ele se manifesta em lugares públicos com falas e ações. Tais, muitas vezes, vêm na forma de piada, da parte de comediantes,
que transformam algo sério em brincadeira e fazem milhares de telespectadores acreditarem que isso não passa de uma brincadeira. Essas piadas ofensivas e os comentários discriminatórios, infelizmente, ainda são muito presentes na nossa sociedade. Tendo isso em vista, percebemos a influência de pessoas que têm um grande número de seguidores pode ter. Quais são os impactos do capacitismo na vida de uma pessoa com deficiência? As pessoas que sofrem capacitismo criam barreiras sociais e emocionais, acabam não tendo voz própria e são muitas vezes tratadas como incapazes, dependentes e sem vontade própria. Também são muito infantilizadas, afetando sua saúde mental de diversas formas, como no desencadeamento de doenças mentais, tendo como exemplo a depressão e a ansiedade, que podem não só afetar o psicológico, mas também o físico. Caso o capacitismo venha do ambiente escolar, a criança ou adolescente pode desenvolver transtornos que dificultam o aprendizado e o desenvolvimento psicológico. O bullying é um dos meios para se ter vítimas de tal discriminação, já que ele consiste em ataques frequentes contra as vítimas. Com isso, o agressor fala e pratica coisas ofensivas contra a pessoa. Tais falas podem ser desencadeadas por algum tipo de preconceito. Entre eles, podemos citar o racismo e o capacitismo.